E mais uma vez estamos aqui. Só troquei de amigo aqui hoje, quarta-feira. Seja muito bem-vindo, dia 3 de agosto. E mais uma vez estamos aqui para estudarmos o resumo da lição. Hoje com o título Compromisso Radical. E ao meu lado, o meu amigo Marcelo. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Marcelo. Filipão, você que nos acompanha aí da sua casa, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Deus te abençoe e vamos, dar continuidade aí a nossos comentários. Hoje, quarta-feira, compromisso radical. Parece até um subtítulo aí de esporte radical. Pois é, né? Que É, compromisso será esse, né? que compromisso será que é esse? O que Jesus estava tentando falar? Vamos lá. E vamos direto, então, pega a sua Bíblia, se não puder, vai aparecer na sua tela embaixo, em Mateus capítulo 5, no versículo 29. Mateus 5, versículo 29, diz o seguinte: se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Olha só que palavras são essas, hein? Mas assim, Marcelo, a pergunta diz assim, para nós refletirmos sobre essas palavras. Você chamaria que Jesus foi radical nesse verso, nessas palavras? Ele foi radical, ele foi direto, enfático, Felipe, porque ele não se associa com o pecado, né? E Jesus, ele estava, o contexto ali, que ele está usando, esse verso 28, 29, ele está tratando basicamente sobre a questão do adultério, né? Sobre a traição. Ele está usando o contexto da traição para nos trazer uma lição muito importante, de que da mesma forma que um marido pode trair uma mulher ou vice-versa, a tendência, né, principalmente hoje no mundo que vivemos, nesse mundo globalizado, nesse mundo informatizado, é muito fácil de nós trairmos espiritualmente a Deus. Nós temos alguns casos na internet, principalmente a gente vê, que algumas pessoas realmente acabaram cortando, mutilando braços, tirando pernas, devido a esse verso. É isso mesmo? Devemos seguir isso? Se eu pecar, é melhor arrancar meu olho mesmo? Como que foi essa palavra radical de Jesus? Ele pede para a gente arrancar de verdade o olho para pecar? Não, ele não estava sendo literal ali nessa expressão, Felipe. Até porque a automutilação não tem aprovação divina, né? Não tem aprovação divina. Nós devemos sempre seguir os conselhos de Jesus, a ponto de nós entender aquilo que nós estamos fazendo errado, no sentido de pecar, porque o que é pecar? O termo grego de pecar é amartia, e amartia significa o quê? Errar o alvo, errar o alvo. Ou seja, se nós estamos cometendo amartia ou errando o alvo, a nossa função é o quê? Procurar corrigir aquilo que nós estamos fazendo de errado, para que nós possamos agora acertar o nosso alvo. E o nosso alvo é Cristo, é o céu, né? É um dia nós estarmos juntamente com o nosso Deus, sendo servidos por Jesus, de um sábado ao outro sábado, nos alegrando no novo céu e na nova terra. Entendi. E aonde ali não haverá mais pecado. Esse pecado que nós vivemos e lutamos constantemente, né, diariamente aqui, e vai acabar em algum momento, né? Ele vai acabar. E para isso, nós temos que ser radicais. Nós temos que ser radicais porque Deus, Ele nos chamou como um povo santo, um povo escolhido, um povo diferente. Nós não somos iguais à maioria das pessoas. Não é porque aquela pessoa faz, né, que é bonitinho, né, que ele é influencer e coisa e tal, é que nós devemos fazer também. Não, nós temos que entender aquilo que a palavra de Deus nos orienta, nos instrui, o que é certo e o que é errado, e o que é errado, né? E não tem negócio.
O que é pecado e não tem negociação. Para nós complementarmos então essa resposta, que já foi a resposta ali da pergunta 6, vamos ler ali também Mateus 5, versículo 30, nós lemos 29 para a primeira pergunta, e agora Mateus 5, 30 para a segunda, que nós já respondemos também, se é realmente, verdadeiramente, para nós se mutilarmos, tirarmos uma parte do corpo, para não queimarmos no inferno por pecamos, né? Diz assim Mateus 5, 30, e se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Agora, o que eu te falo, como o Marcelo comentou com a gente ali, não é para nós nos automutilarmos ou mutilarmos para que nós possamos ser salvos, de maneira nenhuma. Agora, o compromisso radical que Deus quer fazer com você é que você abandone, desista de tudo que te faz pecar. Você tem uma escolha. Ontem nós falamos sobre um bombardeio de sentimentos. Deus quer que você desista dos seus pecados sexuais, dos seus pecados da carne, dos seus pecados que não te levam a lugar algum. Esse é o compromisso. E quando ele foi enfático em falar sobre tirar uma parte do corpo, não é para você automutilar, e sim de você fazer um compromisso de desistir de tudo, que é melhor você ir sem uma parte do seu corpo do que perder a salvação, né? E ali ele diz assim também, que às vezes o Senhor graciosamente faz isso por nós, mas muitas vezes Ele nos chama a esse compromisso de desistir. Isso que não quer dizer que eu vou orar e imediatamente Deus vai remover todas as tendências pecaminosas. Deus faz a parte, mas nós também devemos fazer a nossa, porque Ele dá o livre-arbítrio, nós escolhemos a quem servir e o que fazer. Então Deus está chamando a esse compromisso de você não se mutilar, mas sim desistir de tudo que te afasta de Deus. Felipe, dentro desse crisol a qual nós estamos inseridos, né, vivenciando a cada instante, Jesus, ele nos chama, nos convida a mim, convida a você que está nos ouvindo, a ter autocontrole. Mas autocontrole do quê? Autocontrole da nossa mente, Felipe. Autocontrole da nossa mente. Até porque Romanos diz que nós temos que nos apresentar diante de Deus com um culto racional. Ou nós temos que ser racionais, né? Nós temos que ter o controle no domínio do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A partir do momento que nós deixamos o Espírito Santo de Deus nos conduzir, nos guiar, assim como nós já conversamos, né, no decorrer dessa semana, e nós entregamos totalmente a nossa vida a Ele, Ele nos leva por águas tranquilas, né? E é interessante que dentro desse autocontrole, nós temos, mais uma vez, nós repetimos, uma guerra, um conflito cósmico que tenta vir dominar a nossa mente. Tenta vir dominar a nossa mente, né? Então, dentro desse conflito, desses seres que tentam dominar a nossa mente, a todo momento, eles querem criar o quê? Distrações. Distrações. E isso é um perigo muito grande para nós como cristãos. Nós sermos levados pelas distrações. E como que essas distrações podem chegar e dominar a nossa vida, hoje em dia? Por várias formas. Quais, por exemplo? As novelas, os filmes, as séries, os esportes, os desenhos, né? As filosofias, entre outras coisas que vêm nos bombardeando, tentando nos distrair e não fazer com que nós venhamos a ter um compromisso de estudar a palavra de Deus. Porque a partir do momento que nós estudamos a palavra de Deus, nós estudamos para ser salvo? Não. Eu não estudo a palavra de Deus para ser salvo. E é uma frase errada de dizermos que nós estudamos a palavra de Deus para sermos salvos. Nós estudamos a palavra de Deus para ter um relacionamento com Deus, uma amizade com Deus, conhecer mais a Ele e sermos conhecidos dEle. Maravilha. E quando ele fala sobre desenhos, novelas, filmes, não é que não podemos, está proibido, Deus proíbe, mas não. Ele coloca como uma escolha assertiva. A frequência das escolhas certas que nós temos, mais fortes nós nos tornaremos
e mais fraco o poder da tentação será em nossa vida. Exatamente. Por hoje é só então, que bom que você ficou conosco aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar, mandar a sua dúvida, a sua sugestão. Pode comentar aí embaixo aí sem problema nenhum. E daqui uns dias, se prepare. A gente chega a 700 inscritos, tem sorteio rolando aí. Tem presente aí chegando para você e vai ser uma bênção para todos nós. E amanhã falaremos sobre perseverar. Fica com a gente então. Até amanhã. Um grande abraço e Deus abençoe. Forte abraço.